Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Se você chegou até aqui, você provavelmente recebeu um de nossos materiais de divulgação e você, ao ler, achou algo interessante e questionador. Provavelmente você está se perguntando como você nunca viu isso, o que está escrito nesse material de divulgação antes. Então é sobre isso que nós vamos dar a primeira impressão do que nós acreditamos e do que nós buscamos. Nós seguimos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não da forma que é ensinado hoje em dia pelo sistema religioso. Nós saímos dessa visão religiosa contemporânea e estamos buscando a fundo entender as Escrituras de uma forma que não anulemos nenhum verso da mesma. Então nós vamos, neste estudo inicial, debater sobre alguns questionamentos que serão feitos e que provavelmente nós vamos ter grandes revelações sobre a palavra. Esse estudo vai, com certeza, confrontar o teu conhecimento, pois iremos te apresentar perguntas que são quase impossíveis de serem respondidas sem uma busca mais profunda no contexto histórico. Muitos dizem saber o que está escrito falando de si mesmo, mas fica a pergunta: será que a Bíblia valida essa forma de interpretação? Pois desta maneira não está dando certo. Porque hoje temos cerca de 45 mil denominações diferentes, ou seja, mais de 45 mil visões de como interpretar o mesmo texto. Onde, na verdade, quando o autor de tais escritos só tem um pensamento e uma só forma de interpretar as Escrituras. Vamos iniciar com perguntas que vocês terão de refletir e responder para si mesmo se verdadeiramente você compreende o que o Messias, Jesus Cristo, e os apóstolos falaram. Será que Jesus trouxe novos mandamentos? Muitos acreditam que o Senhor Jesus resumiu os mandamentos em apenas 2, mas será? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fica a pergunta: um resumo acaba com o todo? Pois em toda a minha vida eu nunca vi tal afirmação. Por exemplo, em todos os livros, o autor escreve o prefácio, esse pequeno resumo do que estará no livro, fazendo com que os leitores possam saber o que vão encontrar mais à frente. Você já viu alguém ler apenas o prefácio e dizer que entendeu todo o livro? Ou seja, basta apenas ler os prefácios dos livros que você não precisa mais ler o restante? Lógico que não. Da mesma forma, esse é o resumo ao qual o Messias utilizou para falar da lei, que sem o amor a lei não terá efeito algum. Então, o questionamento que nós fazemos é: se um resumo representa um todo, então os livros têm o seu resumo na frente, o chamado prefácio, e se você ler apenas o prefácio, você está desobrigado de ler todo o livro? Você vai extrair o conteúdo daquele livro apenas lendo o prefácio? Então, o que Jesus está dizendo aí, irmãos, nesses 2 mandamentos, não está abolindo tudo que veio antes e colocando apenas o amor. Exato, e o amor está contido no que o sistema religioso veio abolir. Por quê? Olha o que nós achamos aqui abaixo. Lembrando que o Messias não inventou esses mandamentos, isso mesmo.
eles estão na lei, a lei que o sistema religioso diz que foi abolida, ao qual nós descobrimos que verdadeiramente não foi abolida. Algo que é eterno, irmãos, não passou. E eu espero que vocês aguardem até o final desse vídeo para vocês responderem os questionamentos que nós vamos fazer aqui, utilizando os próprios escritos de Paulo e do nosso Senhor Jesus. Esses dois mandamentos que foram citados aqui acima, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo, estão aqui em Deuteronômio, versículo 6, verso 5, o primeiro maior mandamento, Levítico 19, verso 18. Logo, se a lei foi abolida, irmãos, vocês têm que abolir esses dois mandamentos. Esse é o primeiro problema. Sendo assim, o amor estava na lei que Deus deu a Moisés, apenas não estava sendo praticado, ou seja, o problema não era a lei, e sim o que foi feito com ela. Ou seja, se as pessoas, irmãos, entenderem que o problema não era a lei, porque existiam mandamentos de realmente muito amor na lei, mas apenas não estavam sendo praticados. Então, não se descarta algo que Deus disse que é eterno, porque as pessoas não souberam interpretar ou não souberam fazer. Como entender Paulo? Você entende o apóstolo Paulo? Será? Me responda essa pergunta, por favor. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Logo, irmãos, a teologia afirma que essas obras da lei trata-se da lei de Moisés. Mas será? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão no livro da lei para fazê-las. Isso está lá em Gálatas capítulo 3, verso 10. Paulo diz que os que estão nas obras da lei estão em maldição. Isso é o que Paulo fala, mas o sistema está dizendo que essas obras da lei trata-se dos livros da lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Lei de Moisés. Só que o mesmo Paulo, ele se contradiz ao dizer, lá em Romanos capítulo 7, verso 12, assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então eu pergunto, irmãos, algo que é maldição pode ser santo? Aquele que está debaixo de maldição ao praticar a lei pode ser justo e bom? Então isso é realmente uma grande contradição, porque a teologia hoje vai dizer que essas obras da lei é a lei de Moisés, tá? E continuamos, né? Sabendo que o homem, isso está lá em Gálatas 2, verso 16, vocês podem utilizar suas Bíblias para questionar e para ler também, para ver se condiz com o que está escrito em suas Bíblias. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está fazendo um contraponto, dizendo que essas obras da lei não justificam a ninguém, mas a fé em Jesus Cristo, sim, essa justifica o homem. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Ou seja, Paulo está alertando que nós só seremos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Outro contraponto. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, irmãos, se a lei de Moisés não pode justificar ninguém, se a lei de Moisés é um contraponto à justificação dada por Cristo, então me responda esse verso aqui. Então, Paulo diz que somos justificados pela fé em Jesus, mas veja aqui o que diz aqui, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Então, está concordando com isso aqui realmente, né? Mas vamos ver o continuar desse verso. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, irmão, é uma contradição velada. Paulo está dizendo que os que praticam a lei serão justificados. Em uma hora, Paulo diz que seremos justificados pela fé em Cristo. Em outra, o mesmo Paulo diz que nós seremos justificados por praticar a lei. Então, isso realmente é bem questionador. Aqui Paulo diz que somos justificados por praticar a lei.
E em Romanos, capítulo 8, verso 2, diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Outra vez, irmãos, a teologia afirma que a lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. Aqui Paulo diz que foi liberto da lei por Cristo. Mas de qual lei? Do pecado e da morte. E a teologia, como eu reafirmei, diz que essa lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. Mas veja o que Paulo fala aqui em Romanos 7, verso 22. Paulo diz o seguinte: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo diz aqui que tem prazer na lei de Deus, que é a lei que foi dada a Moisés. Então, que contradição, irmãos? Algo que pode ser maldito, simplesmente vira santo, justo e bom. Algo que, se você praticar, estará em maldição, simplesmente vai te justificar, como está lá em Romanos 2, verso 13. Algo que, se você estiver praticando, não vai te justificar, simplesmente é o prazer que Paulo fala. Então, realmente, nós temos que compreender um pouco melhor. São esses questionamentos que a gente está fazendo para você, que realmente vai te despertar para pesquisar um pouco mais. Será que a teologia está realmente certa? O erro teológico. Agora você está se perguntando se sua doutrina está confusa. Muitos irão dizer que a lei de Deus é diferente da lei de Moisés. Mas será? Vejamos o que o próprio Jesus disse. Diziam-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse. Jesus, irmãos, acabou de dizer que os homens estavam invalidando o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Aqui deveria estar escrito porque Deus disse. Mas a palavra diz porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser teu pai e tua mãe certamente morrerá. Ou seja, essa é a lei a qual Deus deu a Moisés para ele passar para o seu povo. Está lá em Marcos capítulo 7, verso 9 ao 10, você pode ler na sua Bíblia. Jesus é claro em dizer que a lei de Deus é a lei de Moisés. Em Josué, nós temos o mesmo exemplo, Josué 1, verso 7. Eu não usei a própria lei, porque muitos iriam dizer: mas é uma prova tirada do próprio questionamento. Então a gente utiliza outros versos. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Isso está lá em Josué, capítulo 1, verso 7. E no mesmo livro de Josué, capítulo 24, verso 26, veja o que Josué escreve sobre essa lei. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. É a lei de Moisés ou a lei de Deus? E tomou uma grande pedra e erguiu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Ou seja, não é de outra lei que Paulo estava falando acima, e sim a lei de Moisés. O mesmo Paulo afirma: mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, sirva ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ou seja, Paulo continuava servindo a Deus, guardando tudo o que estava escrito na lei e nos profetas. E os apóstolos também. Então, irmãos, o que a gente viu que era maldição, que se você estivesse nas obras da lei, seria maldição, estaria debaixo de maldição. Veja o que os apóstolos falam ao ouvirem que alguns judeus continuavam guardando a lei. Será que eles ficaram tristes? Está lá em Atos 21, verso 20. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e diziam-lhes: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Agora tenho a certeza que você ficou confuso. Está sem entender. Aparentemente, temos várias contradições nos escritos dos apóstolos. Mas será que realmente existe alguma contradição? Então nós temos aqui uma pergunta para vocês, irmãos. A pergunta da prova. Para finalizar, vou te fazer uma pergunta. Paulo afirma
Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 2 ao 4. Todo aquele que se deixa circuncidar está apartado de Cristo. É a afirmação de Paulo. Essa é a constituição da pergunta. E nós temos outro verso, no capítulo 16, verso 3 de Atos, dizendo: Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou. Paulo está falando aí de Timóteo. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Logo, a pergunta é: Paulo era louco? Esquizofrênico? Tinha bipolaridade? Porque em um momento ele disse que se alguém fizesse a circuncisão estava apartado da graça, ou seja, estava fora da jogada, apartado do reino dos céus. E Paulo não diz que é só um, ele diz que todo, sem exceção. Segunda letra B. Paulo e Timóteo perderam a salvação, ou seja, Paulo, quando fala na sua convicção de salvação, será que ele estava errado? Letra C. Paulo estava buscando favor de homens. Na própria carta aos Gálatas, no capítulo 1, vocês vão achar que Paulo não fazia nenhuma questão de fazer favores aos homens. Pelo contrário, ele só servia ao Eterno. Então, essa letra C já fica a dica. E a letra D, devemos pesquisar mais sobre isso, sobre esse tema. Então, essas são as 4 perguntas. Deixem a resposta aí no comentário do vídeo. Estude conosco, é o convite. Esse vídeo não teve a intenção de desmerecer o seu conhecimento ou de negar qualquer palavra da Bíblia, apenas de fazer você estudar mais, assim como eu fiz e outros irmãos do nosso grupo estão fazendo. Te convidamos a entrar conosco nessas pesquisas para entender se as aparentes contradições descritas na Bíblia, entender essas aparentes contradições descritas na Bíblia. Saiba que isso é realmente importante, pois já fomos alertados pelo Eterno que a falta de conhecimento era o motivo do seu povo perecer. Está lá em Oséias, capítulo 4, verso 6. Eu peço que vocês leiam todo. Vocês vão entender que até nesse verso, se você ler ele todo, você vai ver que a falta de conhecimento das instruções da lei, que é conhecida como lei pela teologia, que na verdade em hebraico é a palavra Torá, que tem a ver com ensino, instrução. Então, até nesse verso aí, você vai observar que realmente as instruções do Eterno são verdadeiramente palavras atemporais. Sendo assim, irmãos, convido vocês a acompanhar os vídeos que irei deixar na descrição deste vídeo. E você vai entender o que Jesus e os apóstolos estavam falando quando escreviam suas cartas. Tenho a certeza que a sua fé será bastante enriquecida. Então, irmãos, que o Eterno possa abençoar vocês ricamente. Vou deixar na descrição desse vídeo. E se você deu esse pequeno passo, escutou até o final desse vídeo, não deixe de continuar a busca. Saiba que, irmãos, nós fizemos já várias pesquisas e quando você ler e estudar conosco, eu vou deixar 6 vídeos aí sobre o que quer dizer as obras da lei. Você vai entender com estudos históricos, utilizando a própria Escritura para dizer a vocês que realmente nós fomos criados em um engano. Quando Paulo critica as obras da lei, ele não está se referindo da lei de Moisés, ele está se referindo de um conjunto de mandamentos de homens, de como a gente leu em Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15. Em todos os evangelhos o Messias combateu essas obras da lei, que não era a lei de Moisés, mas sim os mandamentos de homens, porque o próprio Jesus fala em João capítulo 7, verso 19, dizendo que essas pessoas, esses judeus da época, não praticavam mais a lei de Moisés, eles praticavam a própria lei que eles criaram. Infelizmente a teologia nos escondeu isso
E até hoje nós acreditamos que quando Paulo está criticando as obras da lei, que trata-se de um manuscrito que circulava na época, ao qual ensinava a justificação por suas próprias obras, isso explica a parábola do fariseu e publicano, que aquelas prerrogativas de se justificar diante de Deus por seus atos não estão contidas na lei de Deus, que tem a intenção de ser um sinal para te proteger de algo pior. Ou seja, a lei de Deus vai te alertar do que é proibido, do que não se deve fazer. Então não tem nada de mal nela, pelo contrário, como a gente viu, está contida o amor nela. Eu te convido a que você leia o livro de Levítico, capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 15, Êxodo, capítulo 20. Então você vai ver, 22, perdão, você vai ver vários textos só direcionados ao amor, de como Deus agia com o seu povo para tirar do homem o seu próprio ego, diminuir as cargas uns dos outros. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que o Eterno vos abençoe, em nome do seu Filho Jesus Cristo. A paz, irmãos.